ordem dos discursos na cúpula vai ter Xi Jinping colado com Joe Biden e Javier Milei. Olha só, é um cenário que imprime ali bastante tensão, tem uma expectativa muito grande, porque a gente sabe que tem todo um clima, uma expectativa em relação a qual vai ser o comportamento, por exemplo, de Javier Milei diante de Joe Biden, sendo que Milei, a gente sabe, apoiador ferrenho de Donald Trump, que acaba de vencer as eleições lá nos Estados Unidos, e a gente tem Xi Jinping representando a China, que sempre imprime aí bastante impacto, bastante efeito nas relações internacionais. E quem vai trazer mais detalhes disso para a gente agora é o nosso repórter Danilo Moliterno, que está lá no Rio de Janeiro acompanhando tudo de pertinho. Danilo, muito bom dia para você, muito obrigada pela presença aqui no Live CNN. Detalhe um pouco para a gente qual que é a expectativa para esses encontros aí que prometem movimentar bastante a cúpula do G20. Bom dia. Bom dia, Clarissa, a todos que acompanham o live nessa manhã de segunda-feira, de cúpula de líderes que vai começar já neste momento, como você mencionou. Lula e o chanceler Mauro Vieira já recebem os líderes que vêm participar dessa cúpula de líder aqui no Rio de Janeiro. E a gente já fica de olho, como você mencionou, na agenda das falas que acontecem dentro dessas sessões da cúpula de líderes. E aí eu relembro que essa cúpula de líderes aqui no Rio de Janeiro, presidência brasileira do G20, está dividida entre as 3 prioridades do Brasil no G20. E aí eu relembro, primeira, combate à fome e à pobreza, segundo, transição energética e desenvolvimento sustentável e terceira, reforma da governança global. Nessa segunda-feira, dia 18, primeiro dia da cúpula, a gente tratará aqui, os líderes estarão discursando sobre 2 dessas prioridades, e são combate à fome e à pobreza e também reforma da governança global. Fica para amanhã o debate sobre transição energética e desenvolvimento sustentável. E a gente tem, como mencionei, a ordem dos discursos. Trago aqui alguns dos destaques. Às 10 horas da manhã, a gente terá a primeira sessão de debates que diz respeito a essa prioridade de combate à fome e à pobreza. Tem 34 países já listados que pediram a palavra neste debate entre países membros, é claro, do G20 e também países convidados a participar dessa cúpula. Além desses 34 países, 14 organizações internacionais se inscreveram e terão a palavra para discursar. E aí eu relembro que cada país membro vai ter 5 minutos para discursar, os países convidados 3 minutos em cada sessão e as organizações internacionais 2 minutos. Nesta primeira sessão, como você mencionou, Clarissa, a gente terá discursos colados ali. Biden fala e logo na sequência o presidente da China, Xi Jinping, fala logo após o presidente dos Estados Unidos. Nesta primeira sessão, a gente também tem a participação, por exemplo, de Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, além de Javier Milei, presidente da Argentina. E aí um destaque especial para a fala de Milei nesta sessão em específico. Pessoal, temos aqui, Danilo, vou te interromper um pouquinho para a gente mostrar aí as imagens de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que está chegando agora para a cúpula aí do G20. Desculpa, Danilo, pode seguir. Vamos nessa, muito mais importante a chegada dos líderes. Mas como mencionava, é relevante também a gente falar da participação nessa primeira sessão que diz respeito ao combate à fome e à pobreza de Javier Milei, presidente da Argentina, que pediu a palavra nesta sessão. E esta sessão ficará marcada também pelo lançamento daquela aliança global de combate à fome e à pobreza lançada pela presidência brasileira. E a gente vem falando ao longo da programação que Javier Milei, a Argentina, optou por não assinar essa aliança. Portanto, fica aí a expectativa sobre a fala de Milei, que deve ser, como vem sendo durante as negociações do G20, dura com relação às pautas da agenda brasileira. Como mencionava, a segunda sessão, que vem depois do almoço, às 2h30 da tarde, será relacionada à reforma da governança global. E aí são menos países inscritos. São 14 os países inscritos para falar, novamente, entre países membros do G20 e países convidados, e 11 organizações internacionais. Entre as organizações internacionais, fica o destaque para a fala do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que está inscrito para falar nesta sessão. Entre os países que estão inscritos, também
um destaque para outras falas coladas. Javier Milei discursa e, na sequência, Xi Jinping já fala. Novamente esse destaque para as falas coladas e, novamente, fica o destaque nesta sessão para a fala de alguns dos países que são relevantes para esse tópico. Por exemplo, a França, a Rússia, a China, o Reino Unido, que estão inscritos e tem aquelas cadeiras no Conselho de Segurança da ONU, que é um dos principais alvos dessa tentativa de reforma da governança global pela presidência brasileira. E aí eu destaco: Estados Unidos não estão listados, não pediram a palavra nesta mesa, nesta sessão relacionada à reforma da governança global. Clarissa, a gente segue de olho por aqui nos discursos que vão acontecer, mas neste momento ainda a chegada aí das autoridades ao MAN, que está aqui atrás de mim, o Museu de Arte Moderna, onde vão acontecer esses debates. Clarissa.